A pessoa que está numa relação interpessoal, ela traz consigo uma série de aspectos da sua existência que é fundamental ser considerada na relação. Inclusive, às vezes a gente tem vontade de sumir de algumas relações, em outras a gente se sente muito mobilizado para estar mais engajado. O fato é, até que ponto a gente consegue ter voz, a gente consegue ter escuta, a gente consegue se fazer presente nas nossas relações. Gente, isso faz muita diferença entre saúde e adoecimento para uma pessoa. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo. Meu nome é Milton, falo do Psicotalk Podcast com meu amigo Michael. Fala, Michael. Salve, salve, pessoal. Começando mais um episódio aqui no Psicotalk Podcast. É um prazer recebê-lo, Pablo, e é um prazer receber o nosso convidado de hoje, que é psicólogo com mestrado em psicologia, atua há 25 anos como psicólogo, é supervisor clínico, é autor de artigos, capítulos de livros e do livro Uma Compreensão Hermenêutico-Filosófica da Noção de Abordagem Centrada na Pessoa, é isso? É isso aí. Ok. Além disso, coordenador do Instituto de Pessoas IP, professor em alguns cursos de formação e especialização em psicologia humanista pelo país. Não é pela cidade, nem pelo estado, Cara, é pelo país. ele tem mais anos na psicologia do que eu tenho anos de idade de vida. Eu tenho 24 anos, o cara tem 25 anos de psicologia. Mas, senhoras e senhores, recebam Edson Bezerra conosco hoje. Edson Bezerra, né? Não tô ficando doido. Ah, tá. É isso. Pelo 17º episódio do Psicotalk Podcast. Seja muito bem-vindo, Obrigado, Edson. muito honrado. Enfim, espero que a gente possa agregar alguma coisa aí nesse papo. Enfim, que a galera goste, né? Então, a gente vai ser Vamos lá. enriquecedor. certeza. E agora? Mas, antes, A R-Laser tá ajudando aqui o nosso episódio de hoje. Então, como é de praxe também, a R-Laser, ela tem alguns presentes para os nossos convidados, claro. Então, não poderia deixarmos passar dessa vez. Aqui uma lumináriazinha do Psicotalk. Faça um unboxing para nós vermos. Mostra na câmera. Show de bola. o plástico já Tá indo aqui, embora. deixa Pra você que não sabe, ó. Aqui, ó. Esse aqui? Essa câmera? Aperta o botãozinho, aperta o Ah, botãozinho. Pra ficar na estentezinha, Ó, fazer os agora, tá aí, ó. atendimentos. E aí pode ir passando aí que ele vai mudando as cores. Já pode deixar por aí por cima pra galera apreciar aí a luminária da R-Laser. Beleza. Mas então, enfim, deixa eu botar. você que não conhece, a R-Laser é comunicação visual, especialista em MDF e acrílico, produz peças de maneira no varejo e no atacado para grandes empresas. Enfim, você que não conhece, vale a pena passar lá no perfil da R-Laser, tanto no Instagram, você pode achar na descrição do YouTube aqui agora. Produto indicado pelo Psicotalk Podcast, então parceiro nosso aqui fiel e que tá crescendo junto com a gente. Então, recomendo que vocês passem lá e pesquisem um pouco sobre, que eu tenho certeza que vocês vão adorar o material de Vocês podem qualidade. buscar luminária, troféu, chaveiro que brilha também. Pode buscar também aquelas placas que é de parede. Tudo que é de acrílico também, de MDF, vocês podem estar buscando por lá de personalizado, que é de qualidade. E atualmente com novidades também, né? Produtos feitos em impressora 3D. Também tá tendo agora na recentemente ela tá R-Laser. começando na R-Laser. Então, você que tem interesse em produzir algo que seja feito em 3D, entre em contato com a R-Laser, porque os caras são feras e tem a indicação aqui privilegiada do Psicotalk Podcast. Exatamente. Mas enfim, vamos pro episódio de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a abordagem centrada na pessoa aqui, e a gente trouxe o mestrão pra falar, né? O cara, ele chegou aqui, ele que... Porque pelo que já me falaram de você, né? Você que é uma pessoa que chegou em São Luís já falando também, um dos precursores, podemos falar assim, da ACP. Tá. Um dos. Vamos lá. Primeira coisa, eu acho que é importante dizer que é uma das perspectivas em psicologia, né? Enfim, então, e eu não estou inventando a roda. Acho que é importante chamar a atenção que muita gente boa já trabalhava com psicologia humanista. Eu estou há 10 anos aqui em São Luís, mas já tinha uma galera assim histórica, importante, que já trabalhava com a abordagem centrada na pessoa aqui em São Luís. Então, na verdade, eu vim agregar, né? Vim agregar.
Perfeito. Ô Edson, quando a gente fala de abordagem centrada na pessoa, e eu vou partir do pressuposto que a galera de casa, às vezes, que não acompanha o conteúdo sobre psicologia também, parte que é não saber o que é. E assim, mesmo sendo um estudante de psicologia, sendo alguém da área, a gente sabe que dentro da psicologia existem muitas linhas teóricas e a gente acaba terminando a faculdade sem poder ver todas. E a abordagem centrada na pessoa é uma das quais eu não vejo muito. Perfeito. Então, vou fazer o papel aqui de curioso, assim como o pessoal que está em casa. Mas assim... quando eu penso em abordagem centrada na pessoa, quando eu olho para esse nome, eu imagino um tratamento onde a pessoa ela é o centro da própria vida. Então, essa é a ideia que passa pela minha cabeça. E assim, queria que você me dissesse se isso está certo ou está errado na tua resposta. Mas enfim, quando a pessoa, imagino eu, se torna o centro... Se a gente precisa de uma terapia para que a pessoa seja o centro da própria vida... Isso automaticamente me dá a sensação de que talvez ela não esteja. E se essa pessoa não está no centro da sua própria vida, onde então ela vai estar? Tá, vamos lá. Eu queria voltar alguns passos. Acho que você indicou um caminho, mas no meio do caminho a gente se perdeu. Sim, perfeito. Eu queria então voltar algumas casas. A rota. Eu queria voltar algumas casas nesse tabuleiro. Acho que muito legal a tua introdução de falar do quanto a abordagem centrada na pessoa é uma perspectiva da chamada psicologia humanista, dentre várias outras psicologias. E eu gosto de pensar que, por exemplo, um curso de graduação é como se fosse um voo panorâmico, sabe? Esses voos panorâmicos que se faz sobre uma cidade. Hoje tem drones que fazem isso com câmera, enfim. Mas é como se a gente estivesse num voo panorâmico e a gente, olha, ali tem essa possibilidade de fazer psicologia. Ó, ali tem essa outra. Mas a gente não tem um tempo, assim, viável para pousar, para se inteirar, né? Daquele território, daquela perspectiva especificamente falando. Algumas perspectivas, o ângulo não é muito bom dentro da graduação. Ou seja, nesse voo panorâmico, não dá para ver muito, às vezes porque não tem uma tradição tão grande dentro da academia aqui no Brasil. Né? Isso não é um privilégio, entre aspas, não é uma coisa específica apenas da abordagem centrada na pessoa. Então, a gente tem algumas perspectivas de psicologia, vocês sabem, que a gente vê a exaustão. Exato. E tem outras que é praticamente nada. E essa tradição, vamos dizer assim, proveniente do Carl Rogers, lá nos Estados Unidos, é uma delas aqui nos cursos de graduação no Brasil. Então, a perspectiva humanista da abordagem centrada na pessoa propõe que a pessoa que está numa relação interpessoal, ela traz consigo uma série de aspectos da sua existência que é fundamental ser considerada na relação. Se alguém me disser qual é a ênfase, né, eu vou começar a fazer perguntas, tá? É coisa bem de professor, se eu estiver falando muito, não pode falar. Me cortem. Qual é a ênfase que a abordagem centrada na pessoa traz? Eu diria que são as relações interpessoais. A ênfase, o foco, a coisa que é mais valorizada. O modo como essas relações se estabelecem. Falar isso no mundo como a gente vive hoje me parece um negócio, ao mesmo tempo, muito precioso e quase óbvio, né? Porque o que somos nós fora das relações sociais, das relações de interação, das relações interpessoais. Então, quando eu te falei para a gente voltar alguns passos no tabuleiro, porque quando a gente fala que a pessoa é o centro da sua vida, pode dar uma ideia de que a gente fica meio fechado na gente mesmo, meio autossuficiente num nível de eu não preciso. Cara, e a gente é um ser de relação o tempo todo o tempo. Inclusive, às vezes, a gente tem vontade de sumir de algumas relações. Em outras, a gente se sente muito mobilizado para estar mais engajado. O fato é, até que ponto a gente consegue ter voz, a gente consegue ter escuta, a gente consegue se fazer presente nas nossas relações. Gente, isso faz muita diferença entre saúde e adoecimento para uma pessoa. Né?
Eu, um pouco antes de chegar aqui para estar com vocês, eu estava atendendo. E é uma coisa muito comum nos meus atendimentos, o desafio que é para as pessoas conseguirem se posicionar, se colocar, legitimar, validar o seu estar nas relações em que elas se encontram. Então, a abordagem centrada na pessoa, no momento em que valoriza que a centralidade do encontro está na pessoa com a qual eu, como profissional, estou trabalhando, está dizendo nas entrelinhas que, olha só, a coisa mais importante é eu conseguir não apenas te escutar, mas compreender a riqueza, a complexidade, a bagunça, a confusão, a perspectiva que você traz da tua existência, para a partir daí a gente conseguir dialogar, estabelecer aprofundamentos, reflexões, tomando por base o que você está trazendo que é teu. Eu não vou chegar como, enfim, o rei da cocada, como o último refrigerante do fundo do freezer, estabelecendo o que é melhor ou o que é pior para você, a partir de um pretenso saber acadêmico. Estudar é importante, conhecer é importante, mas até que ponto a gente consegue estar em relações, estar com pessoas, como gente, né? Então, é um pouquinho da minha vivência de abordagem centrada na pessoa que eu trago. Eu não sei, eu acho que talvez tenha ajudado um pouco. Né? Antes tu tinha falado isso, e aí veio um filme na minha cabeça, literalmente, porque tu falou viver, falar com as pessoas e literalmente viver e não ficar no automático. Pelo menos foi dessa forma que eu interpretei, né? Passou na minha cabeça aquele filme Clique, que a pessoa às vezes ela vai passa a vida e ela acaba não prestando atenção nas relações que ela tem de verdade. Então eu acredito que é uma dificuldade, principalmente por causa a tecnologia é uma coisa que veio para facilitar e às vezes também separa as pessoas. Então talvez tá centrada no ponto do que a pessoa traz e também entender que ela precisa, por exemplo, ela precisar de ajuda de outras pessoas também é uma coisa que ela faz por ela. Então tá centrada nela porque ela sabe que ela precisa, de certa forma. Mas foi isso que eu entendi, né? Pablo, faz muito sentido o que você falou. Sabe por quê? Nós estamos vivendo uma época em que a gente, por conta dos nossos corres, por conta da necessidade de lidar com as demandas do cotidiano, a gente muitas vezes não se dá conta do modo como a gente está vivendo esse cotidiano, como é que a gente está respirando, como é que a gente está se movimentando, como é que a gente está se relacionando e, pior ainda, como a gente está conseguindo compreender e escutar uma a outra, um ao outro, e assim vai. Acho que a gente vive uma febre muito grande de um produtivismo, de resultado, de entrega. É como se a gente não tivesse, um pouco antes da gente começar a gravar, a gente estava falando sobre descanso aqui, como se a gente não tivesse o direito, por exemplo, a respirar, a descansar. A gente está o tempo todo com uma sensação de estar devendo. Quantas vezes a gente não se pega no final de semana, um domingão, aquele domingão que, vou tirar para dar uma descansada. Quando você para dar essa descansada, você se sente culpado, se sente errado, porque você não está aproveitando o tempo para fazer alguma tarefa, alguma atividade que você precisa entregar, que você precisa fazer. A gente se perde da gente nessa história. E a gente se perde das relações que a gente estabelece. Tem estado meio que, enfim, nas trends aí, a coisa do off, né? De ficar off. Eu entendo que primeiro é um privilégio, né? A gente sabe o quanto muitas vezes nos nossos corres a gente precisa das redes sociais, a gente precisa dessa conexão de estar on, né? Muitas vezes a gente não tem essa possibilidade, eu até entendo, mas o estar off para mim chega como um conseguir estar num tempo próprio das relações, num tempo próprio dos encontros, estabelecer encontro de uma maneira mais suave, mais fluida, né? E não necessariamente vamos otimizar o tempo, vamos aproveitar e fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo e se perder, né, nesse processo. O Edson, a gente está nesse papo de rede social e aí falou sobre a galera que fala sobre ficar no off, né? Tem até uma ideia na internet que se popularizou muito chamado de
o tal modo caverna, onde a pessoa ela passa um tempo ali reclusa no ambiente dela, só focado no trabalho, nos estudos, enfim, se isola ali para poder produzir mais. E olha só, a gente voltando pro papo de novo, dando essa volta. E assim, essa questão de se isolar do mundo, se isolar das redes sociais, né, me leva a pensar o seguinte, cara, a gente criou as redes sociais para facilitar a conexão entre as pessoas e hoje em dia as pessoas estão se afastando dessas conexões que deveriam estar acontecendo com mais facilidades. Ou seja, a rede social que foi criada para que eu socialize com os outros é o mesmo motivo de eu querer me afastar dos outros. Tu conseguiria me explicar o porquê que isso acontece? Ou ter alguma hipótese? Tem alguma hipótese, sim. Uma hipótese chamada algoritmo. Uma hipótese chamada justamente a configuração que essas redes sociais passaram a adquirir desde a metade da década passada, em que a gente já não tem mais uma linha do tempo, por exemplo, apenas linear, mas tem o tempo todo um condicionamento do que a gente vai ver, com quem a gente vai interagir, a partir de parâmetros que a gente não sabe. E parâmetros que a gente não pode deixar de lado, de que essa dinâmica das redes sociais são uma dinâmica de um grande negócio. Um negócio em que a economia da atenção é que está em jogo. Ou seja, quanto mais tempo a gente passar com a tela ligada né, e passando para frente, e vendo, os nossos dados estão em jogo. Então a minha hipótese é essa. Agora me chamou a atenção uma coisa que você falou, que é a coisa, né, de ir, né, para dentro da caverna para você se isolar, para você produzir melhor. Exato. Olha que coisa linda. É lógico que eu estou sendo sarcástico, né? Ou seja, é quase como você, se você não estiver produzindo, você não está valendo a pena. Né? Você não está sendo alguém útil. Né? Como ser útil? Você precisa estar entregando. E, cara, esse é um desafio, principalmente pensando no caso, né, do momento profissional de vocês, porque eu já considero vocês colegas de profissão, é uma questão só de tempo. O quanto, para inclusive conquistar aspectos, conquistar, né, visibilidades, assim, o respaldo para a prática profissional de vocês, o que vocês talvez mais ouçam é que vocês não têm o direito de parar. É que vocês precisam estar pensando esse corre diuturnamente para ter um lugar ao sol. A lógica da concorrência, a lógica da competitividade está atravessando o tempo todo os nossos rolês. O tempo todo. Esse é o desafio. O desafio é como, de alguma maneira, estar nesse mundo sem se perder nesse mundo, né? Enfim, me veio isso aqui agora. Não sei se faz sentido para vocês. Para mim, eu concordo de certa forma, mas eu também não enxergo naquele da concorrência. Também tem. Mas, por exemplo, assim, às vezes, dependendo... Porque a gente já fala também de políticas públicas, porque aí depende da condição de vida que a pessoa veio, do que ela tem que fazer para também. Porque, às vezes, tem pessoa que tem que fazer um esforço maior do que outra pessoa, porque ela tem uma condição de vida pior, então ela não teve muitas escolhas que ela poderia ter percorrido outros caminhos. E aí depende muito, porque tem gente que não tem nem essa opção de não fazer o corre. É isso, né, Pablo? E aí tem uma coisa que a partir desse nicho, a concorrência é por sobrevivência. Exatamente isso. Aí lascou. Mas não deixa de ser uma concorrência para sobreviver. Exatamente. A questão é fazer uma pergunta pro público que está assistindo a gente agora. Quando é que começa a impessoalidade? Tipo, explicar para o público assim que não tem uma noção do que seria isso, de uma maneira assim que dê para entender. E quando é que seria que começa? Na infância, na adolescência, na vida adulta? Que é pra gente primeiro partir do que para depois a gente partir onde é que provavelmente se começa. Mas me fala, o que é para você impessoalidade? O que você entende por impessoalidade? É tipo a gente psicólogo, né? Tu começa com a pergunta que demora pra até pra eu entender, né? Enfim. Pra eu saber em que página tu tá, né? Pra gente estar na mesma página. Na verdade, eu tô muito leigo, porque eu realmente queria saber o que é, porque me fizeram essa pergunta e aí eu realmente não sei responder. Tá. Então eu parto de um zero, então exatamente. Eu vou... Deixa eu dizer o que eu acho que é, então. Na minha humilde... Como é que eu posso dizer? Na minha humilde...
de opinião, seria impessoalidade, foi o que ele falou, né? Sei lá, impessoal seria você se abster um pouco de si próprio ou do outro em prol de uma determinada questão. Para mim seria mais ou menos isso. Eu vou tentar construir com vocês aqui, estabelecer com vocês aqui uma ideia de impessoalidade para ver se faz sentido. Eu vou partir do pressuposto que a gente sabe, que a gente está dizendo que é não pessoalidade. E eu entendo por pessoalidade um sentido de existência que alguém possa ter de tal maneira que ela se sente reconhecida enquanto tal. Ela se reconhece e, mais do que se reconhecer, ela é reconhecida como alguém que existe, alguém que está no mundo. Percebe como isso que eu estou falando talvez converse com o que você acabou de dizer com relação ao que a gente falou, que muitos corres são de sobrevivência, pelas falta de condições básicas de existência. Ou seja, existe muita gente que não é reconhecida como gente. Então, de alguma forma, existe um nível talvez aí de impessoalidade imposto existencialmente, socialmente, culturalmente. A gente pode considerar que quem não se adequa a um modelo de sucesso, a um parâmetro de reconhecimento público, de valorização, acaba sendo empurrado para um lugar de impessoalidade. A sua pessoalidade não é reconhecida enquanto tal. Eu não sei se faz sentido para vocês isso, porque a gente pode cair numa espécie de psicologismo e eu posso usar a ACP, inclusive, para isso. Tipo, eu poderia simplesmente falar que a pessoalidade é um nível de apropriação da pessoa no sentido do que ela sente, se adequa ao que ela pensa e ao que ela expressa. Só que talvez essa minha definição, que está correta teoricamente, né, numa ACP clássica, ela perde essa noção de realidade social. Cara, né? Quantas e quantas pessoas não são reconhecidas na sua existência porque o seu modo de expressão de gênero, por exemplo, né, não condiz com uma expectativa social. Porque a sua crença religiosa dentro de uma comunidade é vista, estava conversando, né, com o Renato um pouco antes aqui, estava ouvindo dele isso, não se adequa ao que a comunidade espera da sua expressão religiosa. Quando, de alguma maneira, existe um determinado perfil de pessoa no sentido de gostos, no sentido de estar no mundo, é visto com muito preconceito, com muita discriminação. Então, me parece que pensar a pessoalidade é pensar em quem tem o direito, quem socialmente é reconhecida como pessoa. Existem pessoas negras que não são reconhecidas como pessoas. Existem pessoas não binárias que não são reconhecidas como pessoas simplesmente pelo modo como se performam socialmente. Então, eu não sei se faz sentido para vocês essa ideia de impessoalidade, porque isso nos lança para um lugar que é justamente o quanto a nossa cultura ela funciona muitas vezes de uma maneira a partir de parâmetros hegemônicos e, se possível, homogêneo dentro de um modelo. E aí, como eu trabalho com uma psicologia humanista que valoriza diversidade e pluralidade, porque se as nossas relações interpessoais precisam ser consideradas no modo de existência de cada uma e cada um da sua maneira, eu preciso considerar essa pessoalidade
num nível mais radical. Num nível em que esse reconhecimento precisa se fazer presente. Precisa, porque senão essa pessoa não vai ter voz. Essa pessoa não se reconhece como alguém que vale a pena ser ouvida, ser escutada. Eu já passei por experiência de pessoas que não tinham acesso à psicologia nas políticas públicas e que quando se sentia escutada, considerada, achava, nossa, isso aqui é um luxo. E que tinha dificuldade de falar do que estava sentindo. Vocês conseguem imaginar alguém com dificuldade que falta conteúdo verbal para expressar o que está sentindo, porque o que está sentindo nunca foi levado em consideração. Porque essa pessoa simplesmente precisava ser forte. Não tinha o direito a sentir. Ela precisava era só seguir em frente. Cara, isso na minha cabeça eu trazendo já uma perspectiva mais comportamental. Ótimo. Parece uma questão de desamparo aprendido mesmo. Porque, por exemplo, essa pessoa talvez em algum momento da vida ela já até tentou verbalizar o que ela sentia, o que passava na vida dela. Sim. E talvez isso provavelmente não foi considerado pelas pessoas em volta. Então ela começou a ficar desamparada. Então, se ninguém mesmo vai me escutar, então eu vou começar a parar de falar. E aí quando tem alguém que escuta ela para acolher e tentar trabalhar com ela o que ela pode com as ferramentas que ela tem, ela estranha. Ela fala, meu Deus, isso aqui é um luxo. Eu não tinha isso antes, agora eu tô tendo, como assim? Professor, pegando o gancho da fala do Pablo e do que vocês falaram, e devolvendo com uma pergunta, como é que então a gente consegue trabalhar, quanto profissional da área, com esse sujeito que foi deslegitimizado, desvalidado durante a vida dele, por não se enquadrar em padrões que a sociedade lhe requer, lhe pede, e trabalhar com ele porque, assim, ele vai ser validado dentro do ambiente terapêutico, né? A gente vai, beleza, vou te dar esse espaço para que você consiga se expressar, mas e lá fora? Porque quando esse sujeito ele é devolvido para o mundo dele de volta, né? Ele não vai passar o tempo todo na terapia, e quando ele voltar, o ambiente que o adoeceu ainda é o mesmo. Então, o que a gente faz? É legal porque o que você traz continua conversando com uma coisa que Pablo trouxe e que eu queria chamar a atenção. Quando você falou, eu tenho uma ideia, e trouxe uma ideia muito geral. E aí eu fico pensando, mas o que essa pessoa falaria dela, da experiência dela? O que ela poderia dizer diretamente para alguém que está interessado em ouvir? O que exatamente ela passou? Será que ela consegue acessar ou não? Ou será que ela só reage a isso? Eu não sei. E eu acho que nessa hora, enquanto a gente não consegue escutar a pessoa, aquele coletivo, aquele grupo de pessoas, aquela comunidade, a gente não sabe. E aí, muitas vezes, na psicologia, a gente acaba se arvorando num lugar de já chegar com uma fórmula, com um modelo, com uma estratégia, com uma teoria, com um protocolo, com um procedimento, sem ter escutado, sem ter, inclusive, estabelecido, construído, criado uma rede de articulação, não só com aquela pessoa, mas com aquele grupo de pessoas pensando para além da clínica, enquanto possibilidade de ressignificação dessa experiência. E aí, te respondendo, eu não entendo que a prática clínica psicoterápica é um espaço para retirar alguém e depois ela volta. Quando essa pessoa chega para um atendimento psicoterápico, tudo isso vem junto. Tudo vem junto. Todas essas experiências, esses traumas, essas relações, essas pessoas, tudo vem junto. E isso muitas vezes chega de uma forma muito bagunçada, muito confusa. E dentro da perspectiva da ACP, como eu costumo trabalhar, o meu lugar não é eu organizar, eu me colocar num lugar de dizer para ela o que é prioridade, o que não é, o que é importante, o que não é. Mas é eu, junto com ela, participar de um processo em que ela consegue ir se apropriando dessa confusão, dessa bagunça, dessa complexidade,
tomando como referência o que é urgente, mais ou menos urgente para ela. Porque senão eu posso estabelecer o que para mim é mais importante, o que é mais importante para mim do que para ela. Então, acho que no momento que a gente consegue... Veja, eu estou dando um exemplo da clínica psicoterápica, mas nessa hora a proposta de uma abordagem centrada na pessoa é ampliar para além do contexto psicoterápico. A gente pode ir para as políticas públicas, a gente pode ir para o terceiro setor, a gente pode ir para onde tiver gente, onde tiver relações interpessoais, a gente pode trabalhar com um tipo de psicologia que enfatiza essas relações no sentido que as pessoas que estão nesse rolê, nesse processo, tenham a possibilidade de ter voz, de ter escuta, de ter presença, de ter participação, de construir e constituir um protagonismo sobre as suas existências. Edson, mas tem seus limites, né? Pela própria realidade social que a gente estava falando aqui. É evidente. E quem diz que a nossa prática em psicologia ela não é, digamos, marcada pelos limites? Por que a gente não pode, inclusive, acolher esses limites como parte desse processo? Porque, de alguma forma, a gente não está dizendo que a psicologia tem que salvar a saúde mental do mundo quando a gente está vendo o mundo como está. Porra! Sabe? Tá muito nas trends. Deixa eu tomar mais essa última aqui, porque eu não sei se amanhã vai estourar a Terceira Guerra Mundial. Né? A gente lida de uma maneira... cômica, né? Brincando, mas tem um fundo de verdade no sentido de existirem questões estruturais, questões geopolíticas, questões de uma dimensão que não dá para se restringir apenas à psicologia, sob pena de a gente cair num psicologismo, da gente inflacionar a nossa capacidade de transformação, que eu não sei no que isso se diferencia muitas vezes de um modo de agir um pouco pretensioso demais, um pouco, não sei, arrogante, muito, né? Não sei, baixar a bola é bom. Eu gosto sempre de pensar nesse sentido, para mim como profissional, sabe? Na minha atuação em psicologia. Isso, você falou algumas coisas e aí me remeteu até primeiro, sobre o papo da gente escutar e realmente escutar a pessoa que está de frente pra gente, né? Eu acho que, se eu não me engano, foi o Lucas Fonseca que disse, o primeiro convidado do podcast, e não sei se ele disse isso em podcast ou por fora das câmeras, mas ele falou que às vezes a gente... Ou foi o Gabriel Coutrinho, não sei, é porque os caras são parecidos. Peraí, repete a frase aí, repete direito. Um deles falou, às vezes a gente escuta para responder e não para ouvir. E eu acho que isso remete um pouco do que você falou. Uhum. E também a outra questão, eu acho que em algum dos episódios, se não me engano, com o Gilberto, ele chegou a comentar que às vezes não, ele chegou a comentar, acho que no episódio, que já aconteceu, né, e talvez tenha acontecido, acho que é uma experiência que deva acontecer com todos os psicólogos, que seja a terapia ser, na verdade, talvez até um obstáculo para aquela pessoa conseguir alcançar um determinado objetivo. Então, sei lá, o paciente estava precisando de uma questão a qual a parte monetária que ele precisava para essa questão estava sendo destinada à terapia. E ele já estava caminhando, então, bom, vamos abrir um pouco agora o espaço aqui da agenda, né, a deixar os encontros mais espaçados, para que você consiga realizar aquele objetivo. Então, é entender que a gente não é o bam, né, que a gente baixar um pouco a bola, como você falou, entender que o nosso trabalho, embora muito importante, há também essa questão de olhar para outros fatores que compõem a saúde mental e não só a psicoterapia, né? Maicon, você abre várias janelinhas na minha cabeça quando você fala isso, porque a gente pode pensar no valor da interdisciplinaridade, ou seja, de um profissional de psicologia trabalhando em parceria com outras áreas tão importantes quanto. A gente pode pensar no próprio lugar da estrutura de um espaço psicoterápico, que sim, envolve questões relacionadas a finanças, envolve questões relacionadas a um acordo ou contrato terapêutico,
que a gente está numa realidade brasileira e sabe o quanto ainda o acesso a esse serviço é um acesso caro, cara. Sabe, dentro da realidade da nossa população. E aí, qual é a nossa postura? Será que a gente não vai falar disso? Como é que eu me posiciono diante disso? Né? Então, quando alguém me procura, essa é uma questão que para mim é importante no sentido de estar disponível, por exemplo, para esse aspecto financeiro não ser mais um problema para essa pessoa. Porra, essa pessoa vem trazendo, né, uma questão, sei lá, X emocional. Talvez daqui a 1 ou 2 meses a questão financeira se torne mais uma questão emocional para ela, porque ela sente, inclusive, reconhece a importância de se manter naquele espaço psicoterápico, mas ela não está por uma questão social, por uma questão de recurso, dando conta de sustentar estar ali. Então, a gente precisa, inclusive, problematizar o nosso lugar no mundo. É perigosíssima essa imagem da psicoterapia como um espaço, a visão clássica, tá? De psicoterapia. Aquela que a gente, quando pensa em psicoterapia, nós psis, a gente já imagina aquela visão clássica, né? Uma sala fechada, 4 paredes, né? Enfim, um certo isolamento, né? A imagem de um isolamento do mundo. Até Pablo falou, não, você, Michael, quando a pessoa, você traz para e volta para o mundo. Modo caverna dos psicólogos. Pois é um modo caverna que às vezes a gente pode, parafraseando Platão, confundir sombra com realidade, mito da caverna. E aí a gente perde a noção de contexto. De contexto, né? Inclusive um contexto que me envolva como pessoa. Qual é a minha disponibilidade para estar nesse contexto psicoterápico, né? Dentro da minha realidade. Então, são questões, eu gosto muito de pensar a partir de perguntas, provocações, questões, porque nos abre para, inclusive, se colocar num lugar de menos certezas. Eu até entendo o quanto é importante a gente ter a segurança de algumas coisas bem estabelecidas, de certezas e tal. O problema é que isso pode nos trazer uma falsa presunção de segurança. E muitas vezes, qual é o medo, muitas vezes, que eu observo em estudantes de psicologia? Estar em uma relação de atendimento. Ou seja, estar atendendo, estar num encontro em que a outra pessoa vira para você e fala: Michael, o meu problema é esse, fala alguma coisa para mim aí. Eu tô precisando te ouvir. E agora? O que eu faço com isso? Como é que eu lido com essa situação? Né? Porra! Caralho, e agora? Uma responsa, né? Eita porra! Né? É uma então, responsa. pois e de alguma maneira ficar com esse senso de responsabilidade envolvido, mas sem a pretensão de que pronto, agora você vai ter que dar um norte para a vida dessa pessoa absolutamente, não quer dizer que você vai para o outro extremo. E existe um estereótipo sobre a abordagem centrada na pessoa, que a abordagem centrada na pessoa é aquela perspectiva de psicologia do ou que apenas confirma outra pessoa, que, enfim, repete a última coisa que ela falou para que ela se sinta cada vez mais segura, mais inteira. Enfim, tem um monte de estereótipo. E se tem uma das coisas que eu menos me identifico é com esse estereótipo. Pô, quando eu estou, né, numa relação, eu quero estar presente. Isso não quer dizer que eu tenha que resolver para a pessoa, estar na vida, no lugar da pessoa, dizendo faz isso, faz aquilo. Isso talvez seja um pouco invasivo demais, na minha perspectiva, né? Acho que talvez esse sofrimento que vem do estudante, é interessante esse papo que você falou, talvez esse desconforto do estudante seja justamente por se colocar nesse lugar de solucionador de problemas que não são dele. Sim. Então, assim, o paciente vai chegar, o cliente, enfim, como você queira chamar, né? A pessoa, vai chegar, a pessoa vai chegar para você e vai desabafar, vai falar sobre a própria vida. E, agora eu sou psicólogo, eu tenho que me colocar num lugar onde eu vou solucionar os problemas da vida dessa pessoa. E não, né? Cara, às vezes tu apenas escutar a pessoa e realmente estar presentificado ali junto com ela, seja unicamente o que ela precisa naquele momento. Tem um detalhe aí, Michael, que, por exemplo, quando você falou apenas escutar,
A gente coloca o apenas num lugar que diminui o escutar. Exato. Né? Não, mas aí tu tá partindo de um pressuposto. Tô. Então, às vezes, a interpretação que a gente tem do apenas pode ser esse. Mas talvez não seja. Pois é. E é justamente isso, Pablo. A gente tem que, de alguma maneira, tirar as pistas para que não haja nenhum pressuposto de que isso é algo menor. Perfeito. Eu concordo Tirar contigo. o pressuposto do pressuposto. Isso. Rapaz. Sabe? Aí entra justamente a importância do modo como a gente comunica algo para que esse algo não tenha uma dúvida sobre esse algo. Que é essa dúvida do tipo assim, será que a gente em algum momento não, como você muito bem colocou, não diminui a escuta? Não torna ela algo que qualquer pessoa faria? E que, né, isso por si só já é algo transformador. Aí eu já tenho uma... Pois é, eu já... Rapidinho, só fechar esse raciocínio. Tranquilo. E juro que eu vou tentar ser curto. Aí tem um risco que a gente confundir acolhimento com atendimento, com acompanhamento. Porque o acolhimento envolve esse lugar da escuta e da consideração. Mas o acolhimento, de alguma maneira, não permite um avanço com relação à possibilidade de aprofundamento sobre o que a pessoa está trazendo. De ir com ela nos conflitos, nas ambiguidades, nesse processo. Eu vou te passar, eu vou pedir para você falar, mas eu só não queria depois esquecer a coisa da fachada. A fachada é porque tá na minha cabeça. Só tô falando em voz alta. A fachada a fachada é justamente essa postura do ser profissional, né? Essa expectativa de, bom, agora eu tô performando aqui ser profissional. E às vezes o quanto isso a gente perde esse lugar da pessoalidade na relação. Mas desculpe, é só para eu não esquecer. Ele já vai anotar aqui. Eu ia fazer uma pergunta que não é minha. Só que se eu fizesse uma pergunta que não é minha, eu estaria interpretando uma pergunta que é de outra pessoa. Eu estaria tirando a pessoalidade dela. Por isso eu vou chamar essa pessoa para poder vir para cá fazer a pergunta. Porque aí eu não tiro a autenticidade da pergunta, porque ela mesma vai fazer. E já que estamos no meio do podcast, né? Já pode trazer a pessoa... Posso entrar? Pode. Pois já pode trazer, já vamos apresentando aqui, ó, nosso mais novo membro aqui do Psicotalk Podcast, Oi, galera. Renatão. Renato agora tá por trás das câmeras aqui com a gente, mas é nosso parceiro, tá acompanhando a gente agora em todos os próximos podcasts e também auxiliando juntamente com a nossa equipe por detrás das câmeras ali, fazendo tudo acontecer, né? Afinal, o podcast não é só a gente sentar aqui e conversar, existe todo um processo por trás. E Renato agora é importantíssimo nesse momento junto com a gente. Pode falar aí, Renato. Testando. Ok? Boa noite, gente. Tudo bem? Um pouco nervoso, mas a gente tem que caminhar desse jeito mesmo. O nervosismo, às vezes, ajuda a gente Vem a um pouquinho mais para cá. funcionar para algumas questões. Bom, gente, boa tarde, boa noite. Bom dia. Edson, mais uma vez é um prazer. A minha pergunta é a seguinte. A gente está falando aqui um pouco de interpessoalidade, de questões que às vezes atravessam o indivíduo, o sujeito, mas como é que isso acontece com alguém que talvez lá na família, né, naquilo que a psicologia chama de socialização primária, alguém que está começando ali a ter experiências na adolescência. Essa pessoa, de repente, é um jovem adulto que está passando por algumas questões que não consegue entender o que está passando. A ACP, ela se relaciona com isso numa palavra que a gente conhece como empatia. Como é que a empatia se coloca nesse indivíduo que está do outro lado? Esse indivíduo, ele se olha, né? A gente já conversou outras vezes sobre isso, né? Mas na sessão, na terapia, né? Como o senhor bem falou, essa pessoa, ela tá ali para ser ouvida, mas ao mesmo tempo ela olhar para o espelho, que talvez é a própria fala. É isso que acontece? Bom, vamos lá, vamos tomar essa sopa quente pela beirada. Acho que a primeira coisa que você traz é o impacto, o peso, pelo menos na ênfase que eu entendi, das relações familiares, né? Sobre uma pessoa na condição de adolescente. E o quanto, né, muitas vezes vem muitos conflitos
dessa relação. É muito comum isso, né? Educar não vem com um manual de um manual de como fazer, né? Muitas vezes existe muito uma dificuldade aí. Acho que a primeira coisa que eu fico pensando é que não sou eu que necessariamente... eu queria tirar também uma coisa da frente, da minha cabeça, que eu não posso falar pela ACP, eu posso falar pelo Edson, que trabalha com a ACP. Né? Então, o modo como eu, né, elaboro, lido com a ACP. E eu fico pensando que a primeira coisa que é importante numa condição como essa que você traz, num cenário como esse, é que esse espaço seja um espaço em que esse jovem ou essa jovem, ela se sinta segura o suficiente. Primeiro, ela tenha disponibilidade para estar nesse espaço. Tá? Ela realmente queira estar, se sinta mobilizada, não seja uma demanda da família que empurra, muito esperando que, né, o terapeuta possa ajeitar, né, esse jovem, essa jovem, enfim, e ela não está disponível a estar nessa relação. Pressupondo que há uma disponibilidade, o meu interesse é que essa pessoa consiga se sentir confortável, segura o suficiente nessa relação comigo. Se isso não acontecer, eu penso que nada acontece. E mais do que isso, eu fico pensando que é um processo. A gente muitas vezes localiza, identifica a psicoterapia a partir de encontros especificamente. Só que existe uma construção, existe o estabelecimento de uma relação que tem um tempo próprio, que inclusive tem uma dinâmica própria. É muito interessante a gente pensar o quanto entre cada um de nós aqui envolvido existe uma relação estabelecida e, consequentemente, existe um tempo próprio em que a gente vai se... Né? Talvez quanto mais a gente está funcionando aqui, mais a gente está ficando à vontade para dizer, não, mas fala aí, o que você pensa disso? Né? Eu já soltei uns 2 ou 3 palavrões aqui, então eu estou me sentindo mais tranquilo, mais à vontade. Isso é o tempo próprio da relação. Você deu ênfase à questão da empatia na ACP, e eu acho que é importante pensar que a empatia não se trata, na ACP, de uma técnica, de uma estratégia, digamos, a ser aplicada na relação em determinado momento. A gente está falando de uma atitude, e como atitude envolve um exercício de compreensão. É um exercício de compreensão, mas é um exercício de compreensão que toma a maneira que a outra pessoa traz aquela experiência que ela traz. O que é mais ou menos isso? É um pouco do que... Eu vou dar o exemplo com relação ao Pablo ainda há pouco. Quando a gente está falando do apenas. Aí ele falou, não, mas calma aí. Isso aí pode ser uma pressuposição do modo como esse apenas está sendo usado. Eu falei, é verdade. Eu fiz um esforço para compreender a maneira como ele estava entendendo. E aí, a partir daí, eu refleti e devolvi nesse diálogo. Olha, mas a questão é justamente que isso corre o risco de ser diminuído. Então, será que não é melhor a gente tirar o apenas? Né? Enfim, o que eu quero dizer é que a empatia é um esforço de tentar compreender a maneira... A gente aqui deu um pequeno recorte, mas a maneira como uma experiência é vivenciada pela pessoa naquele momento. Não é como eu acho que é o certo ou o errado, mas é como essa pessoa vivencia o que ela está trazendo. E a partir daí a gente pode estabelecer esse diálogo tomando por base o que ela sente com relação a isso, como ela está lidando com isso ou não conseguindo lidar, e isso sendo estabelecido dentro dessas relações que atravessam. Eu não sei se se o que eu falei aqui, a partir do teu cenário, né, conversa. Fez muito sentido.
Olá. Bom, a gente vai se aproximando dos últimos 10 minutos finais do podcast. E aí a gente tem aqui uma tradição aqui, né? Que é sempre pedir indicações literárias pra galera que assistiu o episódio de hoje. Talvez se interesse por tudo que a gente conversou aqui. Hoje a gente meio que não definiu um tema tão batido. A gente começou falando de ACP, né? Então vamos por aí. Gostaria de que você deixasse indicações tanto para acadêmicos, tanto para pessoas que querem se interessar pela abordagem, quanto pessoas que apenas assistiram esse podcast e queriam uma indicação do Edson. Eu quero um livro que aquele cara vai indicar. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos falar assim. Eu queria começar a ler alguma coisa de ACP. Eu sugiro uma obra básica, enfim, fundamental, que é o Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers. Enfim, acho que é uma obra bem basilar, bem fundamental, os conceitos principais estão lá. Acho que é preciso de uma leitura muito cuidadosa, porque é uma leitura que está dentro de um tempo histórico, dentro de um contexto cultural específico. Então, isso me parece bem legal. Acho que muito do que a gente estava falando sobre momento atual, contemporaneidade, eu sugeriria os livros do Byung-Chul Han, né? É um filósofo coreano radicado na Alemanha. Não sei, o mais conhecido deles é Sociedade do Cansaço. Bom, eu acho que pode ser uma leitura bem legal. E é o que me vem agora à cabeça, assim, dentro diretamente do nosso papo. Não sei, talvez daqui a pouco venham outras sugestões. Você falou sobre o Sociedade do Cansaço do Byung-Chul Han, e aí eu consigo pegar um gancho em algo que a gente falou lá no começo, né, sobre a questão da produtividade. Uhum. O Byung-Chul Han, nesse livro, ele traz uma reflexão de que antigamente havia um senhor que mandava no seu empregado, vamos dizer assim. Um senhor que mandava, e a partir do momento em que ele era liberado, ele meio que não exatamente estava livre, mas livre no sentido de eu tô livre da punição constante. E atualmente ele faz uma comparação de que atualmente nós nos tornamos o nosso próprio senhor. Então, aquele senhor que convivia comigo um tempo e me mandava e depois ia embora para voltar só no outro dia, não existe mais, porque agora é o tempo todo eu comigo me pressionando e me mandando. E talvez isso casa muito com o que a gente falou no começo do episódio. A gente introjetou, né, segundo o Byung-Chul Han, o panóptico do Foucault lá em Vigiar e Punir, que ele resgata a ideia que era muito comum nas prisões do século europeias do século XIX, a ideia de que no centro existia um prédio que tomava conta, que tinha ângulo para todos os lados do local em que os presos estavam. Então, e não se sabia exatamente quem estava dentro, quem estava olhando, enfim, esse panóptico, ele foi introjetado. É isso que você está falando. Então, a gente se torna o nosso controlador, o nosso vigilante. Exato. E, ao mesmo tempo, aquele que precisa estar o tempo todo pedindo desculpa porque, né, tá descansando. Olha só que absurdo. O que sofre ao mesmo tempo. Isso. Perfeito. Nada, nenhuma indicação literária aí, tu, Pablo? Tem alguma indicação literária aí pra galera? Renato? Eu acho que não. Acho que a galera tem que se voltar mais pra conhecer-se, interpretar o outro. A psicologia nos ensina isso, que talvez aquilo que para nós é uma certeza, e essa certeza às vezes se torna absoluta, né, que é que a gente estava conversando mais cedo. Eu até dou lugar para o professor conversar mais um pouco sobre isso, nesses últimos minutos, o que é tão significativo para mim, mas também o que é muito significativo para o outro, né? Como é que essa relação se dá, né? O acolhimento, eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tô te escutando, né, professor? Eu fiquei pensando aqui e me veio o que eu não tinha falado, me veio uma outra indicação e me veio tudo isso na mesma resposta. Primeiro, eu acho que você fala de um lugar da diferença, de um lugar em
enquanto a convivência muitas vezes não é algo simples, que envolve diferença. E essa diferença, para ser valorizada, necessita para nós da psicologia que a gente não se agarre nas fachadas, no ser psicólogo, na fachada de ser psicólogo, que de alguma maneira me afasta dentro da relação, porque aí eu viro um personagem. Eu não viro uma pessoa passível de ser... Cara, eu tô confiando nessa figura. Eu tô, sabe, tá valendo, tá... Porra, eu tô sentindo que essa pessoa é de verdade. O problema é que quando a gente fica tão preocupado em estar num personagem, a gente deixa de estar nessa relação. E muitas vezes, para bancar a diferença, a gente entra nesse jogo da fachada, do personagem, pra gente sustentar um certo medo do outro. A gente, muitas vezes, a gente se sente ameaçado por esse outro que a gente não conhece. Aí fica a minha dica de leitura, que eu li recentemente, eu recomendo fortemente. Irmã Outsider, da Audre Lorde. Audre Lorde foi uma mulher negra, poeta, militante, enfim, do século passado, em que ela traz muito uma experiência, a mulher lésbica, enfim, e faço menção a isso porque ela fazia questão de pontuar isso, e muito um lugar de reconhecimento na diferença. E para isso ela tinha uma postura muito ativa, muito viva dentro desse processo. Então, eu acho que conversa com essa terceira dica, conversa com a coisa do valor da diferença e o desafio que é estar em relações em que envolvam diferença e, ao mesmo tempo, o perigo que é a gente da psicologia ficar se esconder, né? O Roger chamaria isso da autenticidade, né? Ou congruência, ou seja, de alguma maneira realmente conseguir estar na relação da forma mais inteira possível daquilo que enfim, do que é possível para cada pessoa. Perfeito. Como já vamos fizemos as indicações literárias, vamos se aproximando dos minutos finais e aí queria pedir um encerramento aqui começando pelo Pablo. O que tu achou do episódio de hoje aí, Pablo? Cara, eu achei um episódio interessantíssimo. Achei bem, pessoal, assim, que todo mundo deu seu ponto de vista, não escolhemos ninguém aqui. É uma coisa que também queria pontuar, e que esse episódio é o episódio que a gente fez basicamente depois de que a gente bateu 1.000 de inscritos. Então, agradecendo o pessoal aqui no próprio podcast em si. Porque também a gente vai fazer um videozinho especial falando sobre isso, mas enfim. Agradecer o pessoal que tá acompanhando até então. Claro que isso não demorou um tempo, mas com poucos episódios. Então foi uma coisa que foi galgada com o passar do tempo e também com aquilo que a gente já tinha fazendo com o passar do tempo, né? Eu tô falando muito tempo, né? Sim, tá tranquilo. Mas enfim, agradecer o Edson que doou o seu tempo, assim, à noite dele, que ele podia estar dormindo cedo. Ele veio aqui conversar com a gente, foi muito bacana. Obrigado, cara. Obrigado. E aí, Renatão? Bom, eu queria dizer que agradecer a vocês que estão nos ouvindo até agora. Pode ser numa sala, pode ser no sofá ou na tela. A gente está se relacionando, né? Então, agradecer ao Edson também por esse momento. Foi um prazer tê-lo novamente por perto, mesmo presencialmente, mas nas redes sociais. E é importante a gente falar sobre isso, né? Que estar presente ou longe, ou por rede social, é uma relação, né? Se relacionar é importante. E a relação, seja ela conjugal, familiar, ela é importante para a galera entender que a gente não está nesse mundo, né? Como em outras abordagens diz que nós somos o ser no mundo, né? Nós estamos aqui, mas a gente também está em um ambiente, em qualquer lugar. Mas fica essa dica para a galera, né? Busquem sempre estar próximo do outro, né? Que isso é importante também. Eu acho que é isso. Continua aí, meu amigo Michael. Beleza. Fazer primeiramente nossos agradecimentos ao Edson, que disponibilizou o seu tempo aqui para estar com a gente e trouxe um baita do episódio aqui. Acho que a minha mente deu umas 30 voltas aqui enquanto ele falava. Ele deu uns 30 nó na minha cabeça aqui. Mas é isso, acho que
Acho que era esse o intuito do episódio, inclusive, né? A gente fazer a galera pensar realmente e trazer bom conteúdo, né? Agradeço a presença do Edson, agradeço a presença dos meus amigos que estão aqui comigo e agradeço a você que tem acompanhado o Psicotalk Podcast, principalmente os lá do começo, não que os novatos agora sejam menos importantes, tá? Mas a galera que tá com a gente desde o começo, vocês são muito importantes, vocês fizeram isso aqui acontecer e agora nós batemos 1000 inscritos e tem um vídeo nosso com a Elbassá que tá com 23k, eu acho. 23 mil. Então, assim, aos pouquinhos a gente vai vendo as coisas acontecerem e isso anima muito a gente que grava o podcast. Mas, para um agradecimento mais formal ou descontraído, não sei como é que vai sair, assista o próximo vídeo ou o vídeo anterior, né? Não sei qual vai ser a sequência que vai sair isso aqui, mas assista o vídeo dos agradecimentos também. E queria perguntar ao Edson, não só dos agradecimentos, mas também queria que tu deixasse informações de onde a gente consegue te encontrar. Então, legal. As pessoas que queiram entrar em contato contigo, seja para supervisão, seja para terapia, enfim. Eu quero, antes de tudo, assim, deixar de público o que eu já falei para vocês da minha valorização pro corre de vocês. Porque quando eu recebi o convite, enfim, dentro de uma mensagem perdida, sabe, aquelas que a gente mal vê a aba, né? Dentro do Instagram, e você falou, olha, você quer ir no nosso podcast? Eu falei, rapaz, quem são esse povo? Quem são eles? Quem é esse povo aqui? Esse cara aí. Né? Quem é esse povo? E aí eu, né, me dei o trabalho, sim, né, de dar uma scrollada por uma meia hora enfim, no perfil de vocês, assim, do podcast, e valorizei muito. O Renato, depois eu soube, né, que fazia parte. Renato, a gente já teve experiência, eu tive a honra de ser professor dele, mas achei muito massa e depois disso falei para vocês, contem comigo, e valorizei muito o trabalho de vocês. Falo de público, porque eu acho que isso fica registrado, e é isso. Então, parabéns, tá? Faço questão de dizer isso de público para vocês. E eu tô no psi.edsonbezerra, tudo junto, lá no Instagram. E aí lá tem link para, enfim, o meu WhatsApp profissional. Atendo, faço supervisão e tô na vida. Tá nos corre. É isso. Tá nos corre. Acho que essa thumb tá boa, o corre. Acho que é isso. Acho que o spoiler, né? Acho que a gente pode trazer um spoiler. A gente tava conversando mais cedo, aos últimos minutos, mas a esposa do Edson também, ela é uma grande profissional. Acho que a gente tem que pensar em trazer ela aqui, não é? E aí, Michael? E aí, Milton? Vamos pedir as indicações do homem aí, porque todo convidado que senta aqui, ele faz uma indicação, viu? Então, faça um bom network pro seu convidado vir, pro seu parceiro vir aqui e você vir também. Mas enfim, esse foi o 17º episódio do Psicotalk Podcast. Estamos chegando aí nos 20. É o 17º. Tá certo. Dessa vez eu olhei, anotei aqui bonitinho, ó. Tentou me trollar, mas eu tô esperto. Esse foi o 17º episódio do Psicotalk Podcast. Agradeço a sua audiência, você que ficou até aqui. E você que também saiu, espero que você tenha se beneficiado da nossa conversa de hoje. Obrigado ao Edson e aos meninos. Valeu, gente. Até a próxima, pessoal. E é isso. E é isso. Esse foi o Psicotalk Podcast. Valeu. Falou.